terça-feira, 28 de julho de 2026. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando a primeira carta e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O assunto da semana, tudo para a glória de Deus. E o tema para hoje, aprendendo com o passado. Após oferecer um exemplo de abnegação tomado da própria experiência, Paulo passa especificamente à questão da idolatria. Em certo sentido, 1 Coríntios 10 desenvolve a ideia de 1 Coríntios 9, 27, em que o apóstolo afirma esmurrar o próprio corpo para que não viesse a ser desqualificado. Ele desejava que os coríntios seguissem seu exemplo, tendo Cristo como modelo supremo. 1 Coríntios 11, verso 1. Idolatria, imoralidade e murmurações foram pecados cometidos por Israel no deserto. Parece mesmo que Israel desprezou bênçãos tais como a presença de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus e as provisões de Deus. Em 1 Coríntios 10, nos versos de 1 a 5, Paulo faz alusão à história do povo de Deus no deserto. A referência à nuvem e ao mar traz à memória a direção, presença e proteção divinas. Por sua vez, o alimento e a bebida representam a provisão de Deus. O apóstolo descreve a experiência de Israel na nuvem e no mar como um batismo comparável ao batismo cristão. Do mesmo modo, ao mencionar alimento e bebida, ele faz alusão à ceia do Senhor. Em outras palavras, 1 Coríntios 10 ensina que, em certo sentido, os cristãos estão vivendo as mesmas experiências que Israel passou. Paulo recordou a história israelita porque não queria que ela se repetisse. Apesar de tantos privilégios, muitos desejaram coisas más, 1 Coríntios 10, 6, como idolatria, 1 Coríntios 10, 7, e imoralidade sexual, 1 Coríntios 10, 8. Não é de admirar que Deus não se agradou da maioria deles, 1 Coríntios 10, verso 5. É claro que é fácil apontar o dedo para o antigo Israel e dizer que cometeram pecados graves. No entanto, Paulo argumenta que os cristãos também são suscetíveis aos mesmos erros, mesmo tendo o grande privilégio de conhecer a história de Cristo. Isso fica muito claro na advertência, quando ele disse assim: "Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia", 1 Coríntios 10, 12. A expressão "aquele que pensa" sugere que alguns na igreja não percebiam o perigo real de cair nesses pecados. E eu pergunto, corremos hoje o mesmo risco? Por isso, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quem de nós nunca experimentou a realidade dessa advertência? A experiência vivida por Israel no deserto é um exemplo muito forte para nós hoje. Paulo disse isso em 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: "Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora." E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir, e disse Jesus: "Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim." João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.